Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Vale da Vitória, com o pastor Ednilson. Nessa oportunidade eu quero ler com você um texto que se encontra no livro de Salmos, e o salmo que haveremos de ler é Salmo de 40, versículo 1, tradução Almeida, século 21. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O título da mensagem é Mútua Confiança. Quando falamos de mútua confiança, queremos dizer que ambas as pessoas envolvidas em um relacionamento são dignas de confiança. Nós, cristãos, devemos, ao mesmo tempo, confiarmos em Deus e sermos de confiança de Deus. Veremos na meditação de hoje como nos mostramos confiantes em Deus e que somos da confiança de Deus. Então a proposta da mensagem de hoje é falar, como disse o título, de mútua confiança. Falar de um Deus que é confiável e sempre confiável e da necessidade de nós cristãos no relacionamento com Deus também nos mostrarmos confiáveis. Portanto, falaremos deste tema nesse momento. O contexto histórico, a maioria dos estudiosos, eles concordam que Davi ele é inspirado a escrever este salmo no momento em que ele está exilado no deserto em função da perseguição de Saul. Então, Davi ele está experimentando momentos de grande adversidade e, portanto, ele tem experiências com Deus e ao final deste processo, de muitas experiências com Deus, de livramentos, de Deus protegendo, dando sabedoria na caminhada, ele então vai relatar este salmo, no qual ele diz, como foi lido no primeiro versículo, ele começa dizendo: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, neste período, Davi experimenta a fidelidade de Deus, enquanto Davi é trabalhado por Deus, e nesse processo do trabalhar de Deus em sua vida, Davi percebe e vivencia a necessidade da obediência a Deus, e ele percebe que Deus é fiel sempre e que nós, como servos de Deus, devemos ser fiéis a Deus também na caminhada. Portanto, vamos ao primeiro ponto de nossa mensagem, que é uma pergunta: Deus pode sempre confiar em mim? Deus sempre pode confiar em você, pode confiar em nós, como cristãos. A parte A do verso 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Deus pode sempre confiar na minha obediência sincera a Ele? Nós, os cristãos, estamos em um processo constante de aperfeiçoamento. Por isso, devemos, debaixo da graça de Deus, nos esforçarmos para que sejamos alvos da constante confiança de Deus. Então, quando Davi diz que esperou com paciência pelo Senhor, Davi está dizendo que Davi, se demonstrou, claro, com o auxílio, com a graça de Deus operante em sua vida, mediante o desejar de Davi, o buscar de Davi então experimenta a fidelidade a Deus. Esperar com paciência no Senhor é, na verdade, aguardar a intervenção e a ação de Deus, e esse aguardar é um aguardar em obediência, é um aguardar em fidelidade. Então Davi está dizendo que Davi, foi fiel ao confiar e ao esperar em Deus, esperou em Deus, confiou em Deus, obedecendo a Deus e seguindo as direções de Deus. Então Davi se mostra aqui, ainda que novamente, não de forma da perfeição absoluta, mas uma perfeição relativa, não acertando o tempo todo, mas a maioria das vezes acertando
em obedecendo a Deus, e no momento em que ele falhava, ele se voltava arrependido por Deus e era por Deus restaurado. Então, numa forma geral, Davi fora obediente a Deus e esperara a ação e a intervenção de Deus de maneira obediente, submissa a Deus e a sua vontade. Então, o primeiro ponto, ele é uma interrogação, mas o segundo ponto no qual eu entro agora é um ponto que é uma afirmação, é uma afirmativa, e uma afirmativa absoluta, completa, total, e essa afirmativa é: eu devo sempre confiar em Deus. A parte B do nosso versículo, do versículo que lemos, diz: ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Eu devo sempre confiar nos cuidados amorosos de Deus. Eu não devo, às vezes, talvez, eu devo sempre confiar nos cuidados amorosos de Deus. Deus é absolutamente perfeito. Por isso, devemos sempre confiar em todo tempo e momento em seus cuidados amorosos. Então, Deus é fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel à sua palavra. Deus, ele é fiel. Quando na nossa infidelidade nós deixamos de receber algo de Deus, uma vez que aquilo que ele tem prometido, quando o que ele promete depende da nossa fidelidade, na nossa infidelidade nós não somos abençoados por Deus, não recebemos o que Deus nos prometeu, exatamente por causa da fidelidade de Deus e sua palavra. Porque a palavra, novamente, quando é algo que depende da nossa fidelidade, diz promessas de Deus que independe da ação humana, mas no nosso relacionamento diário, a promessa que diz respeito à necessidade de respondermos com obediência a Deus. Quando não obedecemos, Deus se mostra fiel exatamente retendo a bênção. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela vai dizer sim, quando? Então, se não obedecemos, a parte que deve se cumprir em nós, mediante a fidelidade de Deus, é não recebemos aquilo, ou não sermos abençoados naquela área. Então, mesmo quando o ser humano se mostra infiel, Deus permanece fiel, Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. O ser humano deve estar sempre buscando a Deus para se ajustar, se aperfeiçoar, se corrigir, se amoldar à vontade de Deus. Deus é perfeito o tempo todo, Deus não muda. Podemos então confiarmos absolutamente, completamente em Deus, porque Deus é perfeito, Deus não falha, Deus não erra, Deus não tarda, Deus é justo, Deus é perfeito. Por isso aqui uma afirmação: eu devo sempre confiar em Deus. Lá atrás uma pergunta, que nós devemos buscar a graça de Deus para a Deus obedecer, e devemos fazer isso de forma contínua. Aqui Deus é sempre, Deus era, Deus é e Deus sempre será fiel, e portanto podemos confiar nele completamente sem nos preocuparmos, porque Deus sempre será fiel, faz parte do seu caráter perfeito. Portanto, nós concluímos esta palavra dizendo: Deus é sempre confiável, mas nós, os cristãos, devemos continuamente, com o auxílio do Espírito Santo, buscarmos ser fiel a Deus e à sua bendita palavra. Vamos orar? Ore comigo nesse momento. Eu não sei qual é a sua realidade, qual é a sua situação, mas vamos orar. Orar para que Deus, o Santo Espírito de Deus, nos molde, que o Santo Espírito de Deus sempre nos impulsione a buscar a sua graça e a sua palavra, buscar obedecê-lo, andar conforme a sua vontade, esperar com paciência, esperar em obediência, em sujeição a Deus, certos que no que diz respeito a Deus e a sua parte, Deus é sempre fiel e Deus jamais falhará conosco. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça por tudo quanto o Senhor, ó Pai querido, tem feito e pelo que o Senhor há de fazer. Peço ao Senhor que abençoe cada um que me ouve, bem assim como todos os familiares, que haja cura, restauração, libertação, sobretudo, Deus eterno, que haja salvação àqueles que ainda, Pai, não entregaram suas vidas ao Senhor através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Toda intenção e ação do inimigo seja quebrada e frustrada, mas que as bênçãos do Senhor possam ser liberadas livremente sobre a vida dessa pessoa e de toda a sua casa.
Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe os nossos vídeos em nome de Jesus.